Fala pessoal, nesse vídeo a gente entra no terceiro passo dos que a gente propôs aqui no nosso funil, que é o passo de avaliação crítica, avaliar criticamente os documentos que me interessam, né? Ou seja, dentre os documentos que são úteis, que responderam à minha pesquisa, ao meu protocolo, à minha pesquisa nas bases de dados, quais que de fato são bons. E a primeira questão geralmente é, mas eu busquei em bases de dados, em fontes confiáveis, tem documentos, né? Tem artigos que não são bons? E a gente vai ver que tem sim. Mas só para retomar aqui o nosso funil, então, a gente passou aqui pelo planejamento, né, elaboração da pergunta de pesquisa, do protocolo, fez a busca nas bases de dados, achou um monte de artigos, depois fez a seleção dos que se encaixavam no nosso planejamento ou não, e agora a gente está nessa fase aqui que é a avaliação crítica, e essa figurinha aponta o que a gente vai fazer. Tem uma carinha feliz, uma triste e uma neutra, né? Então a gente vai ter que avaliar os artigos para dizer se eles cumprem alguns critérios, não cumprem ou se a gente não conseguir identificar essa resposta. Tá bom? E uma informação importante, essa capacidade, essa habilidade de avaliar criticamente os artigos, ela é extremamente importante para o resto da sua vida. Mesmo se você for ser só profissional, só entre aspas, né? Não for ser pesquisador, por exemplo, você precisa muito disso. Porque, como eu falei, tem artigos bons e tem artigos que não são tão bons. Então, quando você vai fazer alguma coisa na sua prática clínica, é importante conseguir avaliar se o artigo que você está lendo, que responde aquela pergunta lá que você precisa tratar o seu paciente, se é bom ou se não é. E aí, para começar o nosso papo, eu vou fazer duas afirmações que parecem contraditórias, mas vocês vão ver que não são até o final. A primeira é essa: a maior parte dos resultados apresentados nos artigos são falsos. E a segunda é: não confie nisso que eu estou falando, porque também pode ser falso. Em outras palavras, isso quer dizer que você precisa desenvolver um senso crítico e duvidar de maneira inteligente de todas as informações que você receber, inclusive nos artigos científicos. Para provar aqui a minha primeira frase, eu vou deixar aí para vocês esse artigo que afirma que pode ser provado que a maior parte dos que os resultados das pesquisas alegam é falso. E aí ele descreve lá todos os motivos para essa afirmação. Tá bom? Vou deixar também esses dois documentos aí, do Lancet, que é um dos maiores periódicos do mundo, né, dizendo que existem muitas fraquezas corrigíveis no desenho, condução e análise dos estudos na área da saúde. E aí a gente pode ter resultados errados. E aí aqui embaixo a gente tem uma cifra aproximada, né, equivalente a 200 bilhões de dólares de investimento em 2010 pode ter sido desperdiçado por causa disso. E essas são afirmações bastante fortes, né? Mas antes da gente ir para a parte da ciência, eu vou trazer esse slide aqui. E você deve estar acostumado com essa situação, né? Aqui eu tenho um artigo do Globo dizendo os benefícios do consumo do vinho tinto para a saúde. Aqui eu tenho um artigo da BBC News dizendo que tem cada vez mais evidência de que o álcool, mesmo em pequena quantidade, faz mal. A gente acha muito essas informações conflitantes. E eu sei que você deve estar pensando assim, mas Léo, eu sou um profissional da saúde, né? Se eu não sou, você em breve. Eu não consumo esse tipo de fonte de informação para tomar minha decisão clínica. E tá certo, né? Tem algumas questões aqui. As fontes de informação que foram usadas, a gente vê também, né, que se a gente lembrar lá da aula de pergunta de pesquisa, benefício do vinho para a saúde, isso aqui está muito grande, né? Malefício para a saúde. O que é saúde? O que é ciência? Não está citando nenhum artigo específico. A ciência é muito ampla. A gente trabalha com perguntas mais específicas. Então, assim, faz bem aqui parte do que envolve a saúde, né? Mas no mundo da ciência, a gente também tem artigos que se contradizem. A gente também tem artigos bem feitos, artigos mal feitos. A gente tem uma série de fragilidades, né? Uma série de possibilidades de interpretação dos resultados que se aplicam em um contexto e não se aplicam talvez num contexto maior. Então é por isso que a gente precisa de instrumentos para pegar cada artigo que você for colocar na sua revisão e ler e dizer se aquilo faz sentido, se aquilo foi bem feito, né? Porque lembrando, se você está fazendo uma revisão, você vai ler uma quantidade grande de documentos e apresentar uma conclusão final a partir deles. Se os documentos forem ruins, sua conclusão não vai ser confiável. Se os documentos forem bons, sua conclusão tende a ser mais confiável. E antes da gente prosseguir, eu queria só mostrar aqui uma outra questão que às vezes gera dúvida. Em qual momento em que isso é feito? No nosso funil, a gente colocou mais ou menos seguindo isso aqui é o manual da JBI, então a seleção dos estudos, né, aquela triagem, depois vem a avaliação crítica, depois extração de dados e por último a síntese aqui. Isso aqui é o manual da JBI para revisões de efetividade, né, aparece também aqui na tela do summary, do software que eles usam, a gente faz aquela triagem dos estudos e agora vem a avaliação do risco de viés, que seria essa avaliação crítica, né, uma parte dela. Depois extração de dados, depois síntese. No outro livro que a gente apresentou, a gente tem aqui a extração de dados primeiro, depois a avaliação do risco de viés. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Para que eu estou te mostrando? Não se preocupe com isso agora. Quando você for fazer a sua, você vai seguir um método e aí você segue a ordem que foi informada lá. Tá bom? Mas o que é, né? Essa avaliação do risco de viés ou avaliação crítica? Como é que eu vou fazer isso na prática ali na minha revisão? Quais são esses instrumentos que eu disse que existem para te ajudar a olhar para um artigo e para entender se ele é bom, se ele é legal ou se não é? Bom, antes de mostrar os instrumentos que são usados nas revisões em si, só para essa conversa ficar um pouco mais prática, um pouco mais palpável, deixa eu mostrar para vocês aqui essa base de dados que chama Pedro. É uma base de dados de evidências em fisioterapia. Deixa eu clicar aqui para acessar. Se você clicar aí no slide também, você acessa a mesma tela aqui. Eu fiz uma busca simples aqui sobre Pilates
E aí a gente tem uma lista aqui de resultados. Uma coisa que vocês vão perceber que outras bases às vezes não tem, é isso aqui, ó. Ele tem um score. Então esse primeiro artigo, se Pilates é mais eficiente, mais efetivo do que exercício aeróbico em fibromialgia, ele tirou a nota, né, o score 8 de 10. Se eu andar aqui para frente nas páginas dos resultados e vier na página 14, na última, por exemplo, esses artigos aqui estão com score bem mais baixo. Esse aqui tirou 2 de 10, esse aqui tirou 3 de 10. Então nessa base de dados existe uma série de especialistas que analisam um por um dos artigos que entram aqui e dão essa notinha para ele de qualidade. Tá bom? Se eu clicar aqui, vou abrir, a gente vai entender de onde que essa nota, esse score veio. Então aqui eu tenho 11 perguntas que foram respondidas com sim ou não. Então o especialista pegou esse artigo, leu e respondeu. Esse artigo tinha critério de legibilidade? Então não tinha, ele ganhou um não aqui. A alocação das pessoas, né, que passaram pelo tratamento foi aleatória, e aí são esses conceitos que a gente pega lá dos ensaios clínicos, então é bacana ter prestado atenção na aula de metodologia, de epidemiologia. Então tá perguntando isso, a alocação foi aleatória das pessoas? Nesse artigo foi sim. Ela também foi oculta, né? Além de ser aleatória, ninguém sabia que grupo que estava. Foi também. O baseline é comparável, né? Os dois grupos, não sei se são dois, mas os grupos que foram estudados, eles tinham características similares para o seu resultado não se dever a outro fator que não o tratamento. Então, nesse caso, sim. Então, para cada pergunta que é respondida com sim, o artigo ganha um ponto. Esse artigo ganhou 8 de 10. A gente tem 11 perguntas, mas a primeira aqui não conta para a pontuação. Então, de onde vieram essas perguntas aqui, né? Elas consideram, por exemplo, vieses. Então, se a alocação das pessoas que passaram pelo tratamento não for aleatória, talvez o resultado não tenha a ver com o tratamento em si. Então, digamos que você é o terapeuta e você escolheu pessoas que estavam com mais problema para o grupo que vai ser tratado e pessoas que estavam um pouco mais saudáveis para o grupo que não ia receber tratamento, né? Não é o caso desse artigo específico, mas digamos que fosse uma comparação entre dar um tratamento e não fazer nada, para ver como que a doença se comporta. Então, se você escolhe pessoas doentes para o grupo de tratamento, você está enviesando o resultado, você está influenciando, pode estar influenciando o resultado final. Então, existem vários tipos de vieses, vários tipos de influência que você, o paciente, o pesquisador, o analista de dados podem ir colocando no artigo de forma que o resultado seja menos confiável. Então, para esse artigo que a gente tem aqui, dos 10 itens que pontuam, 8 estavam ok, 2 não estavam. Beleza? Se eu voltar aqui e ver os artigos lá da última página, né, que tem a pontuação menor, pegar esse último aqui, a gente vê que a alocação não foi aleatória, não foi oculta, os grupos iniciais não eram comparáveis, né, o baseline deles. Então, na prática, essa aqui é uma evidência pior do que aquela evidência que tirou 8/10 aqui no Pedro. Tranquila essa ideia, né? Só abrindo um parêntese aqui na conversa, se você quiser conhecer mais sobre os tipos de viés, um site bem bacana é esse. A professora Luciana Sanglard indicou pra gente na palestra dela de prática baseada em evidências. Tá aqui também no canal do YouTube, mas a ideia dele é uma enciclopédia de tipos de viés. Deixa eu abrir aqui, um catálogo de vieses, né, eles chamam. Então esse aqui é o site, você tem vários tipos de viés. Então, por exemplo, o efeito Hawthorne é o quê? Como é que isso afeta a pesquisa? Como é que isso pode afetar seus resultados lá no artigo original, né? É quando os indivíduos modificam algum aspecto do comportamento porque eles sabem que estão sendo observados. Então, o exemplo que ele dá aqui, se você for fazer um estudo sobre o hábito de fumar durante intervalos de trabalho das pessoas, e as pessoas souberem que você vai estar olhando para elas, pode ser que você tenha como resultado, taxas menores de tabagismo do que o que acontece de fato quando você não está lá observando. Então, isso é um dos tipos de viés. Aqui é um catálogo com vários tipos. Vale muito a pena visitar esse site. Então, quando você vai fazer uma revisão, você também vai ter que avaliar criticamente. Algumas revisões sim, outras não exigem isso, mas você vai ter provavelmente que avaliar criticamente todos os artigos que sobraram depois do seu processo de triagem, né? E na revisão a gente não usa a escala Pedro, mas a gente tem um instrumento, né? Alguns instrumentos que são mais ou menos essa mesma ideia. Então, olha só, nesse slide eu trouxe 2 exemplos. Aqui a gente tem as ferramentas de avaliação crítica da JBI. Aqui a gente tem os checklists de avaliação crítica da CASP. O que eles têm em comum? A gente tem instrumentos diferentes para cada tipo de estudo. Então, ó, checklist para ensaios controlados randomizados, outro para revisões sistemáticas, outro para estudos qualitativos. Na JBI é a mesma coisa. Aqui embaixo a gente tem vários tipos de estudo. Deixa eu abrir no site em vez de ver aqui no slide para mostrar melhor para vocês. Então, essa aqui é a página da JBI. Se na minha revisão eu vou ler ensaios controlados aleatorizados, esse aqui é o instrumento que eu vou ter que usar para fazer a avaliação crítica. Quem disse para mim que eu tenho que usar esse instrumento? O manual. Então esse aqui é o manual da JBI, no item 3.2.7, para revisões de efetividade. Ele está dizendo, revisões sistemáticas da JBI demandam o uso dessas ferramentas. Tá bom? Então se eu abrir aqui, essa ferramenta da JBI, tá aqui, tem uma introdução, algumas informações, e aí vocês vão ver uma série de perguntas que você vai responder com sim, não está claro no estudo, e não disponível. Então aqui a gente tem perguntas sobre randomização, né, nessa seção de vieses relacionados à seleção e alocação.
A gente tem outras perguntas aqui sobre os vieses relacionados à intervenção ou à exposição. A gente tem aqui viés, uma seção de vieses relacionados à avaliação, detecção e medida, né, mensuração dos desfechos. Então tem algumas sessões com várias perguntas, aí você vai ter que conhecer bem cada instrumento, né? Isso leva um tempo também, foge muito do escopo aqui do nosso vídeo. Se eu acessar os instrumentos da CASP, você vai ver que é uma ideia similar. Então, ó, tem um formulário aqui em PDF para ensaios controlados aleatorizados. E aí, novamente, uma série de perguntas que você vai ter que responder. O estudo abordou aqui uma pergunta de pesquisa focada. Esse aqui tem algumas dicas sobre como responder. Aí você marca sim, não, e não consigo responder essa pergunta a partir da leitura do artigo. Beleza? A gente tem outros, né? Da Cochrane a gente tem o Rob 2. Então essa aqui é a versão da Cochrane para ensaios clínicos. E a gente tem muitos outros, né? Para cada tipo de estudo, como a gente viu aqui no manual, na página da JBI, a gente tem um instrumento diferente. A gente tem para pesquisa qualitativa também. E aí você deve estar se perguntando, qual que eu vou escolher? Bom, primeira coisa, o tipo de revisão que você está fazendo vai definir o tipo de artigo que vai entrar ou não, né? O desenho do estudo. Então essa é a primeira dica. O manual vai apontar o instrumento que você precisa e eu vou deixar uma tabelinha para ficar fácil para vocês terem uma visão geral disso aí. Então essa tabela pode servir como guia aí para vocês. Ó. Aqui a gente tem os tipos de revisão, então uma revisão de intervenção, revisão de diagnóstico, de prognóstico, qualitativa ou de métodos mistos, por aí vai. E a desculpa aqui no final. Aqui a gente tem algumas informações sobre o guia metodológico, né? Guia para condução, guia para reporte. E é isso aqui que a gente está olhando nesse vídeo. Ó. Risk of bias, né? Risco de viés, avaliação do risco de viés dos estudos incluídos. Então, numa revisão de intervenção, a ferramenta que você vai usar para RCTs, né? Para ensaios clínicos randomizados, você vai usar o Rob 2 da Cochrane. Para não randomizados, você vai usar o Robbins-I, Robbins-I. Tá? Para revisão de diagnóstico, você vai usar o QUADAS. E aí você pode falar, mas naquela hora que você olhou o manual do JBI estava indicando outro. Aí se você for fazer uma revisão de JBI, você usa o que está informando lá, tá bom? Mas essa tabela resume isso, além de outras informações, né? Então, métodos mistos, revisões qualitativas ou de métodos mistos, a gente usa. Para avaliação crítica, ele sugere duas aqui, o da CASP e o da JBI. Para revisão de escopo, que é uma das que a gente tem comentado aqui, não é requerido, não é obrigatório. Pelo menos no momento da gravação desse vídeo e pelo manual da JBI, tá? Isso aqui não se atualiza com uma frequência tão grande, mas vale a pena acompanhar. Essas questões metodológicas sofrem atualização também. Então, para dar uma visão ainda mais prática, eu não sei se vai dar para ler, para vocês verem bem aí na tela do vídeo, porque isso aqui eu printei de um outro vídeo, mas isso aqui é uma tela do software JBI Summary, que serve para ajudar durante a construção de revisões, e aí só para vocês verem como funciona na prática aqui, nesse software, né? Essa pessoa passou pelas etapas, ó, visão geral, protocolo, selecionou os estudos, agora está aqui na etapa de avaliação. Então, nesse trabalho, ele tinha 2 documentos e ele vai marcar aqui. Isso aqui é um ensaio controlado aleatorizado e o outro documento, que tipo de estudo é. Quando ele fizer isso nesse software, na próxima tela, para aquele primeiro documento, o software vai apresentar todas aquelas perguntas que a gente viu no checklist, tá bom? E aí, cada pessoa que está participando da revisão vai avaliar com sim ou não está claro ou não disponível, colocar algum comentário justificando, e depois vão ser cruzadas as informações entre os revisores para chegar a uma decisão final sobre esse trabalho. Quer ver o exemplo prático disso de um artigo já publicado? Eu estou aqui com uma revisão Cochrane. Eles avaliaram intervenções não farmacológicas para os distúrbios de sono em pessoas com demência, né? Se a gente vê aqui nos resultados, ó, a gente começa a ver na prática tudo isso que a gente veio conversando. Foram incluídos 19 ensaios randomizados, que dá um total de 1.335 participantes. O risco de viés dos estudos inclusos foi frequentemente incerto por problemas de report. Não conseguiam avaliar se tinha viés ou não. Por isso, eles não definiram nenhum dos estudos que foram incluídos como com baixo risco de viés. E a conclusão aqui do autor, apesar da inclusão de 19 ensaios, falta uma evidência conclusiva sobre a questão que eles estão pesquisando aqui. Tá bom? Se a gente descer um pouquinho mais, aqui embaixo, está falando sobre a avaliação do risco de viés dos estudos, né? Eles usaram o quê? Manual da Cochrane. 2 autores avaliaram independentemente os estudos incluídos. Se a gente descer um pouquinho, tem um gráfico aqui mostrando diversos tipos de viés. E se tiver verde, o estudo tinha baixo risco. Amarelo, não estava claro se tinha risco de viés. Provavelmente não foi informado, né? Não conseguiu ser identificado quando você leu o artigo. E vermelho, alto risco. E aqui os tipos de viés, ó. Tá bom? Aqui mais embaixo um pouquinho, a gente tem aquela informação estudo por estudo. Então é isso que eu queria mostrar mais. Essa pesquisa selecionou esses artigos, a LES 99, a LES 2005, essa é a lista dos artigos, e para cada artigo foi avaliado um tipo de viés, uma questão a esse respeito. Quando a bolinha é amarela, não se sabe se tinha um viés ou não. Quando é verde, quer dizer que estava ok, não tinha problema. E quando está vermelho, quer dizer que houve um problema. Beleza? Tem outro estudo aqui, e vocês vão ver que é a mesma coisa, né? A mesma ideia, pelo menos. A tabela com uma legenda de quando é alto, baixo, risco de viés ou não está claro.
um estudo aqui em cada linha, aqui nas colunas a gente tem os tipos de viés. Só muda um pouco aqui que as questões têm a ver com esse tipo de estudo, que é um estudo diferente. Acurácia e efetividade de mamografia versus outros exames ali para avaliação de câncer de mama, tá bom? Então, esse aqui usou esse outro instrumento, né, daquela tabelinha que a gente viu, porque é um tipo de revisão diferente. Um de efetividade, o outro é de acurácia diagnóstica. Bom, e para não deixar de falar da revisão integrativa, eu vou trazer duas citações aqui desse livro que a gente viu lá no começo, que é um dos manuais de condução. Então ele diz que não tem consenso sobre a melhor forma, né, de avaliar a qualidade dos estudos na revisão integrativa, mas concorda-se que deve ser avaliado, mas que é um desafio selecionar um instrumento, né, já que a integrativa aceita vários tipos de estudo. E aí como é que você compila tudo isso? O uso de instrumentos de avaliação diferentes pode levar a conclusões diferentes sobre a qualidade quando você aplicar ao mesmo estudo. E esse artigo aqui sugere que os achados devem ser avaliados usando algum instrumento, e ele sugere aqui, né, dar alguns exemplos que a gente já viu, do CASP e uma outra para métodos mistos. Reforçando aqui de novo que instrumentos diferentes podem ser necessários para tipos de fontes diferentes que você incluir na sua revisão. Bom, existem muitas outras questões envolvidas na avaliação crítica do estudo, além dessas que a gente viu, dos riscos de viés, mas por enquanto, pelo escopo desse vídeo, a gente vai ficando por aqui, e as tarefas desse vídeo são: dar uma olhada no seu tipo de revisão, se ela depende, né, se ela demanda, na verdade, avaliação crítica ou não dos artigos que você vai incluir. Depois, identifique os instrumentos que são indicados para cada tipo de artigo, e mesmo que a sua revisão não demande avaliação crítica, a gente viu que a revisão de escopo, por exemplo, não demanda, vale a pena você escolher um desenho de estudo, escolher o respectivo instrumento de avaliação e fazer como exercício, porque, como a gente mencionou, a habilidade de avaliar criticamente os documentos que você encontra, mesmo em revistas científicas, mesmo na PubMed, mesmo em revistas de fator de impacto alto, é uma habilidade fundamental, porque mesmo nessas fontes, às vezes, passa alguma coisa que não é adequada para a sua prática.